Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje vamos estar meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. O título da mensagem é Aleluia, Pai. A ressurreição. E eu quero, irmãos, antes de começar a mensagem, mais uma vez avisar os irmãos, Irmãos, amigos, ouvintes, espectadores do nosso canal, o porquê Deus está usando essa máscara, As pessoas veem, perguntam, querem saber por quê. É porque estou fazendo uns procedimentos dentários e nós estamos para simples correções. E nós estamos já terminando e assim que encerrar estarei tirando a máscara, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à meditação da Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também
os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aleluia, vamos repetir isso aqui. Porque que todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Vamos repetir. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo,
ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne é a dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aleluia, Pai. E assim a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Mas não é o primeiro o espiritual, se não o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos repetir. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui que o apóstolo Paulo, nessa mensagem de 1 Coríntios, capítulo 15, ele trabalhou o capítulo inteiro, que é um dos mais grandes das epístolas de Coríntios. Ele tem 58 versículos. Apóstolo Paulo trabalhou aqui o tempo todo enfatizando a ressurreição dos mortos, e nos exemplificando, falando de forma tal a fazer com que as pessoas tivessem um perfeito entendimento em relação à ressurreição, porque as seitas, escribas e fariseus, ou melhor dizendo, a seita, fariseus e saduceus, porque escribas é os homens entendidos da lei que existia nas duas seitas. Tanto dos fariseus como dos saduceus tinham os escribas, eram os doutores da lei, e o que não cria, o que falava o tempo todo que não há ressurreição, são os saduceus. Os fariseus sempre creram que há ressurreição. Os saduceus falam que não há. E Paulo trabalhou nesse capítulo inteiro aqui, debatendo com eles, enfatizando, na verdade, não debatendo, mas sim enfatizando, para que eles entendessem que há sim ressurreição. E principalmente porque, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, como ressuscitou, não haveria ressurreição. Mas como Cristo ressuscitou, então nós que somos cristãos, cristãos de verdade, nós cremos porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nos prometeu, da mesma forma que assim também seria conosco. Por isso nós cremos e assim pregamos. Mas tanto é que o título da mensagem é a ressurreição. E começa falando, o primeiro versículo já de 1 Coríntios capítulo 15, porque ele fechou aqui no 14 dizendo: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbas falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E já em seguida ele emenda: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Também vos notifica. Ele estava mostrando para eles como é que seria futuramente. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Isso quando Paulo escreveu, quando ele escreveu essa carta
aos irmãos, né? Então não fazia muito tempo, né? Já tinha um bom tempo, né? Então muitos já dormiam no Senhor, já tinha morrido, mas ainda tinha alguns que ainda estavam vivos, né? E é disso que Paulo está falando, né? Que ainda tinha alguns que ainda vivia, né? Ele fala, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, né? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, né? Ou seja, Cristo foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia e foi visto por tanta gente, né? Não poderia, em hipótese alguma, tanta gente está enganado, né? A palavra de Deus afirma que o testemunho de dois é verdadeiro. E vocês vejam que aqui foi muita gente que viu, que testemunhou, né, falando sobre esse acontecimento, de modo que não para dúvida nenhuma, né? Aqueles que são de Cristo não tem dúvida nenhuma, mas os incrédulos que duvidam, né, é só ver a quantidade de gente, né, que viu Cristo depois de ressuscitado, né? A quantidade de pessoas, tudo que ele falou, tudo que ele determinou, tudo que ele ordenou e tudo que aconteceu e continua acontecendo exatamente da forma que ele falou. Só que isso não foi depois que ele ressuscitou, antes dele ser crucificado, dele ser entregue na mão dos homens, né? Ele anunciou já na sua palavra que seria dessa forma, que seria desta maneira, né? Só que estendeu muito mais, foi muito além do que ele falou das aparições, dos acontecimentos, né? Foi muito além, sobejou com muito mais abundância, né, esses acontecimentos extraordinários da sua ressurreição, né? Apareceu para tanta gente, falou com tanta gente, né? Foi visto, falou, ordenou aos apóstolos, né? Então, de modo que o feliz daquele que não viu, mas creu. Né? Ele mesmo disse essa palavra. Né? Feliz daquele que não viu, mas creu. Né? Então, melhor é aquele que crê do que aquele que duvida. Né? Depois foi visto mais uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Né? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Né? Quer dizer, Paulo considera que ele tornou-se apóstolo, né? Comparando a um aborto. Né? Comparando a um aborto. Né? Porque ele não era para ser, não deveria ser. Ele não foi chamado junto com os 12. Ele não foi escolhido junto com os 12. A situação depois levou a que ele tornasse-se apóstolo, né? Porque ele era um perseguidor, talvez o maior perseguidor do povo de Deus, ele mesmo afirma aqui, falando sobre esse assunto, né? Aleluia, Pai. Depois, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, quer dizer, como a um aborto, né? Quer dizer, ele por acaso ele tornou-se apóstolo. Não estava programado dessa forma, de acordo com o entendimento do homem, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Né? Porque nenhum dos 12 apóstolos, antes de ser chamado por Cristo para ser apóstolo, ninguém deles, né, fez o que Paulo fez. Eram homens trabalhadores, pescadores, vivia em paz, tranquilo, sossegado, né? Agora Paulo não. Paulo era um perseguidor ferrenho das igrejas de Cristo, né? Porque como ele era da seita dos fariseus, então daí, aonde tinha uma igreja aberta, o povo de Deus ali pregando a palavra de Deus como nós pregamos hoje, Paulo pegava a carta das autoridades locais e ia buscar debaixo de vara para levar preso, né? Para chicotear, né? E até matar. Né? Paulo fez isso com muita gente. Né? Então ele fala que
Por último, apareceu a mim. Usou a expressão derradeiro. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Né? Então Paulo está aqui enfatizando o tempo todo, tentando convencer o povo daquela época, né, que há sim ressurreição, ressurreição de mortos, né? Porque este era o problema, né? Ali, a seita dos fariseus cria que havia ressurreição, a dos saduceus não. E Paulo teve esse trabalho de trabalhar, de explicar, de levar o entendimento para aqueles que não criam, né? Paulo teve esse trabalho todo, né? Ele fez esse trabalho, né? E assim foi essa luta ferrenha para convencer os que duvidavam, né? Assim como ainda hoje nós pregamos também da mesma forma, né? Para que as pessoas creiam, né? Mas, e Paulo continua falando, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, né? E na verdade trabalhou mesmo. Por que Paulo pôde e pode falar isso, também nós também podemos afirmar? Porque eles, no período deles, né, conviveram 3 anos com Cristo. E depois que Cristo subiu aos céus, a sua ascensão, eles permaneceram sós. Mas como já tinham mais idade, o tempo de trabalho deles foi menor, né? Foi menor, foi mais tranquilo, não foi tão atribulado, passaram por muitos problemas. Mas Paulo foi assim, a situação de Paulo, pelo que ele foi antes, Jesus, então, delegou a ele muito mais trabalho, né? Eu acho que 3 vezes mais do que para os outros, pelo que ele foi antes, né? Pelo ter sido um ferrenho perseguidor do povo de Deus, então Jesus cobrou dele. Ou seja, Paulo pagou o preço de ter perseguido a igreja de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isto, né? Este será para mim varão muito valoroso, e eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer, por amor de mim, do meu nome, da minha palavra. Né? Porque ele perseguiu de forma ferrenha, né, o povo de Deus, o povo que não deveria ser perseguido por ele, ele perseguiu, né? Então ele pagou o preço, tornou-se um grande apóstolo. O que escreveu mais livros escreveu, né? Os outros escreveu nem um terço do que ele escreveu, né? E então ele escreveu muito mais porque pelejou muito mais. A luta foi muito mais travada, muito mais difícil, muito mais ferrenha. Por esse motivo, então ele acabou realmente... O que ele afirma aqui é fiel e verdadeiro. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele se entregou inteiramente a Cristo, a obra de Deus, né? Trabalhava noite e dia, livre de mulher, de filho, de tudo. Então ele viveu para Cristo, né? Ele pagou o preço, mas valeu a pena, né? Todavia não eu. Aí ele afirma, né? Trabalhei muito mais do que todos eles. Quer dizer, com ressalva. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Ou seja, pela graça, ele não tinha vontade de ficar parado. Ele queria o tempo todo fazer a obra de Deus. É mais ou menos um exemplo assim. Tem igreja, hoje, as igrejas de Cristo, tem igreja que tem culto uma vez só por semana. Tem igreja que tem culto 2 vezes por semana. Tem igreja que tem culto 3 vezes por semana. Tem igreja que tem culto 4 vezes. Tem igreja que tem 5, 6 e até 7. 7 dias por semana, né? E ainda mais de um culto por dia. Tem igreja que tem culto 2 até 3 vezes ao dia,
4 ou 5 vezes por semana. Né? E é como se tivesse alguém que fosse em todos esses cultos. Né? Então, com Paulo, ele foi o máximo de vezes, né, nessa comparação. O trabalho dele dedicado à obra de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Né? Aleluia, Pai, porque ele tinha sede de Deus pela graça que o Senhor deu para ele. Né? E aí não tem como, aí não tem quem segura. A gente levanta e vai mesmo, né? Então, ou seja, eu ou sejam eles. Paulo afirmando. Eles quem? Os apóstolos. Ou sejam eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Quer dizer, eles pregaram, eu preguei, nós pregamos e as pessoas têm escutado, têm recebido e têm se convertido. É disso que está falando. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Por que creu? Creu porque recebeu e se converteu. Né? Ora, o que se prega? Se que prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele repetiu se 2 vezes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Ou seja, ele dizendo que se Cristo ressuscitou dos mortos, era conhecido desse povo todo, essas pessoas sabiam. E por que duvidavam? Por que afirmavam que não haveria ressurreição? Por que você não crê? Você está sabendo, você viveu na mesma época, você tomou conhecimento. Por que você está duvidando? Ou seja, é o fascismo. Né? Este é o verdadeiro fascismo. A pessoa viu, sabe, está vendo, entende, mas não aceita. Né? É esse o motivo dessa briga ferrenha de Paulo, dessa pereza de Paulo com esse pessoal todo. Né? Aleluia, Pai. Se não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ou seja, se vocês não crêem, né? De que espírito vós sois? De que fé vocês é? Por que vocês pregam então? Estão perdendo tempo. Porque nós pregamos Cristo crucificado, aquele que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia, com um único objetivo. As pessoas creem, né, que morreu em Cristo, será ressuscitado naquele dia para ir morar no céu com Cristo. É para isso que pregamos. Caso contrário, não teria nem por que pregar a palavra de Deus. Se morreu, acabou. Para que perder tempo pregando? É isso que Paulo está falando com eles. Paulo debatia, convencendo eles, né, que há ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou. Então, todo aquele e aquela que morreu em Cristo, né, que morreu salvo, né, dorme no pó. Está dormindo e naquele dia ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.